Boa tarde, irmãos, irmãs, Ahim, Ahayot, Bnei Israel, povo de Israel, Efraimitas e Yahuditas. Eu sou o Morei Youssef Ben Abraham, do projeto Restauração das Escrituras, edição do verdadeiro nome. E hoje nós estamos seguindo Hanukkah pelo calendário de Hanor. Sabemos que pelo calendário tradicional, Hanukkah foi semana retrasada, se não me engano, no final da semana. Pegou semana retrasada e o começo da semana passada. E nós seguimos o calendário de Hanor e nós temos, por tradição, mesmo que ela não seja uma comemoração da Torá, né? Uma Moadim, que está lá relatada na Torá, mas ela está relatada na história do nosso povo, com o domínio grego, né? Lá em Eretz Israel, no reinado de Antíoco Epifânio, né, primeiro com Alexandre o Grande, depois Antíoco herdou, né, o trono lá do Alexandre o Grande, e ele invadiu a nossa terra e começou a fazer atrocidades terríveis. Eu quero falar algo com vocês hoje, bem rapidinho, sobre, para nós da Escola Netzarim, o que é a comemoração de Hanukkah. Hanukkah, para a maioria do nosso povo, da tradição judaica, é aquele milagre que o azeite só dava para um dia da Hanukkah, da Menorá, e eles não encontraram outro frasco e deixaram o único que tinham lá, e diz que milagrosamente a tradição judaica diz, né, que aquilo ficou 7 dias. Eu não duvido de milagres, jamais. Nosso povo é um milagre. Nós estamos aqui hoje, um milagre. Eu sou um milagre, eu que vos falo, um judeu italiano. Só eu da minha família, Fenuto de Biase, que segue a Torá, que retornou às origens da emuná dos nossos patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov. E eu creio no Mashiach, Yahushua, né? Ben David, Ben Elohim, Ben Yah. Creio no seu retorno, creio que ele não violou a Torá, creio que a restauração das duas casas de Israel, de Yehudá e Efraim, como está escrito em Ezequiel capítulo 37, aqueles 2 paus que nós vemos da mão daquele profeta, representa a mão do nosso Criador, a mão do Mashiach, que está juntando a casa de Yehudá, a casa de Efraim, e no meio, aquele centro que ele segura no meio, está escrito Israel. Eu acredito nessa restauração. Por isso que eu estou aqui anunciando para vocês que no segundo dia de Hanukkah, hoje eu li algo mais profundo com os meus filhos, que eu tento passar para eles, que não é só uma alegria Hanukkah, para ensinar os nossos filhos que temos que só nos alegrar em Hanukkah. Em Hanukkah representa algo muito triste para o nosso povo. Nosso povo estava em pecado, e todas as vezes que está na Torá, que nosso povo quebra a aliança, quebra a Torá, quebra os mandamentos do Criador, viola aquele contrato de casamento no Har Sinai, o nosso Criador diz que Ele mesmo levantará os inimigos para destruir a nossa terra, o nosso povo, e espalharia o nosso povo nos 4 cantos da terra. Por isso que hoje nós, tanto judeus como efraimitas das 10 tribos, estamos espalhados no mundo inteiro. Não temos mais o nosso templo, porque nós sabemos que o templo hoje chama-se nós. Nós somos o templo de Yah, onde Yah habita. Então nós cuidamos da nossa casa, como os Koanim cuidavam do templo. Nós temos que cuidar da nossa casa para que nós podemos ter um contato com Yah, para que Ele fale na nossa mente, que é o Kadosh Kadoshim, o separado dos separados, conhecido como Santo dos Santos. E Ele fale conosco na nossa mente, para que a gente ouça a sua voz e entenda a sua palavra, e saia de todas as religiões, de todos os ismos que existem nesse mundo, principalmente uma idolatria muito grande, a tradições judaicas, a alahot judaicas, a tradição oral, a Talmud, a Gemara, a Mishnah, a Zohar, essas coisas que não edificam, não trazem o Ruach HaKodesh. São simplesmente dados históricos que nós temos que usar como histórico. Mas nós estamos vendo aí pela internet pessoas se degladiando, mostrando que o Mashiach não veio, que ele não é o Mashiach, que ele é um homem, ou que ele não é um homem. E as pessoas usam Gemara, usam Talmud, tradição oral, e ficam perdendo tempo. Esses grupos que não têm mais de 4 ou 5 anos no Brasil estão agora se degladiando
para terem a primazia de quem está certo e está errado. Então hoje eu trouxe 2 Macabeus, capítulo 7. Pela primeira vez, um texto muito triste, muito profundo. E um texto também que ele não é nada bom você ler ele, mas é o que aconteceu. Uma família de 7 filhos, uma mãe, que ela foi questionada pelos soldados gregos. Exatamente, Antíoco estava lá, esse homem terrível que destruía o nosso povo da Grécia. E eles trouxeram uma bandeja com carne suína, porco, para que o nosso povo comesse. Hoje estamos vendo pela internet, olha, você pode comer o que você quiser. Esse Messias, entre aspas, do Novo Testamento, entre aspas, ensinou que podemos comer de tudo, que quem está seguindo a lei, a Torá, é como se fosse escrava, da filha de escravos, de legalismos, de pessoas que estão forçando a tradição judaica. As pessoas confundem mandamento com tradição, com N coisas. Então, para aqueles que dizem, olha, você pode comer o que você quiser, que não contamina o que entra, mas o que sai, eu quero te contar uma história dos seus irmãos, que está em 2 Macabeus, capítulo 7. De 7 irmãos e de uma mãe. Talvez o pai já tinha sido morto pelos soldados gregos, e eles foram pegos, e existiam leis dos gregos para violar e oprimir o nosso povo de Israel, de Judá, que ali era a casa de Judá, os Yahudim, judeus, entre aspas, estavam lá. E eles começaram a obrigar as pessoas a comerem coisas que a Torá falou que não podia, não praticarem mais a Brit Milá, a circuncisão, não seguirem mais a Torá, não guardar mais o Shabat do 7º dia. Tudo que era relacionado ao Criador, ao seu templo, eles matavam porcos dentro do Beit HaMikdash, colocaram uma imagem de Zeus, de Diaos, de Deus, dentro do nosso Beit HaMikdash. E eles começaram a assassinar, trucidar o nosso povo que guardava a Torá. Então esse vídeo é para aqueles que estão falando que a Torá ela é algo ultrapassado, que não precisa mais seguir, e que tem uns que falam que é maldito seguir a Torá, que a Torá só traz maldição, foi cravada na cruz, traz maldição. Eu quero dizer para vocês que existia uma família em Eretz Israel, que elas foram até o fim, elas foram até o final, seguindo a Torá. Ofereceram para eles um prato de porco para eles comerem. Sabe o que aconteceu? Eu vou ler com vocês aqui, bem rapidinho, a história deles, para ver o que é que aconteceu com eles, e vocês vão ficarem indignados com essa atitude. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de Azorrag e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Que hoje as pessoas falam, você pode comer o que quer, você guarda o dia que você quiser, você não precisa mais seguir a Torá, você não precisa mais seguir mais os mandamentos, os 15 estatutos. Isso é para... Os gentios estão livres dessa maldição, desse peso, desse aio, né? Mas nossos irmãos aqui não estavam colocando a Torá como um aio, simplesmente um prato de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim em nome de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós, estamos prontos a morrer antes de violar as leis de nossos pais. E aí o que aconteceu, resumindo para você ver, eles começaram a pegar filho por filho daquela mulher, um atrás do outro, e começaram a arrancar os dedos da mão, os dedos dos pés, arrancavam essa parte aqui da pele da cabeça, carne, arrancavam o couro cabeludo, e ele ficava em carne viva, e arrancavam a língua, e começaram a cortar as pessoas em pedaços, e os irmãos, cada um vendo o seu irmão morrer. E o que mais interessante nós vemos aqui, nessa passagem, é essa passagem aqui, que isso nos dá uma força muito grande nos dias de hoje,
para aqueles que dizem que não precisa mais seguir os mandamentos. Está no versículo 9. Prestes a dar o último suspiro, disse ele: maldito tu nos arrebatas a vida presente, mas o Rei do Universo nos ressuscitará para a vida eterna, a vida perpétua, e morremos, se morremos, por fidelidade às suas leis. Veja bem, como é que eu posso anular a Torá? Como que eu posso anular os mandamentos do Criador? Como eu posso hoje comer comidas que em Levítico capítulo 11, o Criador disse que o povo dele não poderia comer por uma lei totalmente física de nos purificar de algo ruim que poderia prejudicar o nosso corpo. E hoje as pessoas ensinam que você pode comer qualquer coisa. Eu fui um judeu praticamente afastado das minhas tradições, trabalhei numa multinacional, vivia em restaurantes, em churrascarias, levando managers, gerentes de empresa multinacional, e tinha que comer aquelas comidas, né? Churrasco, aquelas coisas todas. E eu há muitos anos comia tudo isso, sem retornar às minhas origens israelitas, e eu fui engordando, e eu hoje tenho pressão alta e controlo a minha pressão por um fato de desobediência, que o Criador disse: se eu não tivesse comido tanta gordura, tantas coisas que não eram boas para a saúde, eu não estaria numa condição hoje com pressão alta. E para isso o Criador deu Levítico 11. E essa família estava ali. E Antíoco falou: todos vocês vão morrer se vocês não comer. E foi dando para um e não, e matava o primeiro, matava o segundo, matava o terceiro, matava o quarto, matava o quinto, matava o sexto. E quando foi o sétimo filho, a mãe que estava vendo um por um morrer, sendo trucidado, esquentando em chapa quente, fervendo, era uma coisa terrível. Típico de Roma, né, que fazia na Europa, na Inquisição. Eles faziam a mesma coisa. E o último filho reconheceu que a nação estava em pecado, que eles estavam passando por aquilo porque eles estavam violando as leis. E eles falaram: nós estamos aqui passando por essa perseguição porque nós violamos o Criador, as suas leis. E o mais interessante é que em último ato de suas vidas foi dado para ele para comer um pouquinho de porco. Só um pouquinho, não vai fazer mal. E eles reconheceram que aquilo era errado. Porque a palavra diz que não podemos comer certos tipos de alimentos que fazem mal para a saúde. E é o que acontece. A mãe incentivava cada filho que ia morrendo, juntavam-se os 5, os 4, e olha, não nega, fique firme. Você imagina os seus filhos sendo atrocidades, arrancado cabeça, partes de mão, de língua, de olhos, e você ainda dando força para eles não violarem a Torá. Mas é só um pedacinho de porco. É só um trabalhozinho no Shabat. É só um serviço. É só mais um dia para eu estar trabalhando, hora extra. E a Torá sempre fica para trás, as coisas do Criador para trás. É mais um dia sem a família, é mais um dia sem ensinar os filhos. E aí a mãe, no último filho, que era o caçula, ele reconheceu que a nação estava em pecado. Ele disse: olha mãe, eu também não vou violar porque eu sei que nós estamos em pecado. E a mãe se orgulhou grandemente, e ela diz assim, segundo a Macabeus 7, o verso, para você ver, está no verso 37. A exemplo de meus irmãos, entrego o meu corpo, o rapaz falando, e minha vida em defesa às leis de nossos pais, e suplico a Elohim que ele não se demore em apiedar-se de seu povo. Tomara tu, em meio aos sofrimentos e provações, reconheças nele o único Elohim. Sofrimentos e provações. Talvez no Brasil muitos só vão seguir mesmo de verdade se infelizmente tiver uma perseguição. Mas tomara que a gente siga sem perseguição, né? Não quero ver isso na minha família, com os meus filhos. Será que nós vamos ter essa força? Tinha essa mulher de dar força para os filhos sendo mortos. E uma parte aqui nós vemos aqui claramente que Antíoco disse assim: olha,
eu vou fazer o seu filho dar dinheiro, vou dar bens para ele, faça ele comer um pouquinho só e eu vou fazer dele uma nação, um rei aqui. E ele diz que não. E olha aqui as palavras dessa pessoa, de sua mãe, desse último filho. Os outros 6 já tinham sido assassinados. Enfim, que se detém em mim, em meus irmãos, a cólera do Todo-Poderoso, que se desencadeou sobre toda a nossa raça, por causa da desobediência exatamente à Torá. Abrasado de ira e enraivecido pela zombaria, o rei maltratou este com maior crueldade do que os outros, porque ele não quis ouvir a voz de Antíoco para poder comer um pouco daquele porco e só ficar ele vivo e ele ter um cargo poderoso, né? Tem pessoas que se vendem hoje, né, por cargos em congregações israelitas, judaísmo messiânico, cristianismo, judaísmo caraíta e todos esses ismos que nós vemos por aí, as pessoas se vendem. E no versículo 40 diz assim: morreu, pois, o jovem purificado de toda mancha e completamente entregue a Yahuá, a Yud Rei Vav Rei. Seguindo as pegadas de todos os seus filhos, a mãe pereceu por último. Veja que a mãe foi deixada por último e ela também não negou e ela foi morta junto com seus filhos. Então o que nós vemos hoje aqui nessa passagem é terrível. Eu não quero lê-la com você porque eu li com meus filhos, eles ficaram assustados, porque Hanukkah não é só uma alegria. Hanukkah é você demonstrar que você quer seguir novamente a Torá em meio aos seus opressores. Então não existe essa conversa de quem não conhece as Escrituras, de que nós podemos fazer qualquer coisa, que a Torá não precisa mais ser seguida. Nós afirmamos claramente que o Mashiach é a Torá viva. Ele é a Torá encarnada, a essência de Yah entre nós. Ele é Yud Rei Vav Rei em carne. Não é uma carne minha, humana, de relacionamento humano. Ele veio do Shammai, ele é o pão vivo que desceu do Shammai. Ele não tem contaminação com Miriam, não tem contaminação com Yosef, porque ele é o pão vivo que desceu do Shammai. E ele não veio dizer, instituir uma nova dogma, um novo mandamento, porque ele não veio mudar a Torá. Ele veio obedecer. E ele ensinou os Netzarim, os seus discípulos, a obedecerem a Torá. Então você que está ensinando na Torá, aí na internet, ensinando nos púlpitos, nas sinagogas, que não precisa mais seguir a Torá, que a Torá é só para judeu, gentil pode ficar do lado direito aqui, né? De segunda classe, você é um prosélito. Onde se vê isso na Escritura? Todos que quiserem seguir a Torá e participavam de Pessa, diz lá que eles faziam a Brit Milá e eles eram como se fossem agora naturais. Não existia mais segunda classe. Esse ensinamento que judaísmo de segunda classe, dos gentios, não existe. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo, pai, mãe, filhos, segundo Macabeus 7, é uma lição de vida para nós. Uma lição para os israelitas que estão retornando em meio a um monte de Antíoco, dizendo: olha, come porco, olha, viola o Shabat, olha, traz sua mulher, olha, arruma um serviço, ganha dinheiro, vai fazer o que você quer e deixa esse negócio de Torá para ir, desse negócio de judaísmo, de israelismo. Você que está passando por esse apuro, siga o exemplo dessa mãe e desses 7 irmãos, de 2 Macabeus capítulo 7. E tenham eles como regra, como o seu alvo, como um exemplo para você. Um exemplo para nós. Nós somos um exemplo aqui, nessa terra. Então que o Criador Yahuwah, no nome de Yahushua HaMashiach, faça você meditar e saber que nós pecamos. E porque nós pecamos, não vamos continuar pecando. Não vamos ingerir nada que não é Kadosh, que não é kosher. Nós não vamos guardar nada diferente das Escrituras. Hag Sameach Hanukkah nesse segundo dia. E que Yahuwah, Bishem Yahushua HaMashiach, abençoe a cada um de vocês e lhe dê força para sair de toda a religiosidade, de todo o ismo que está espalhado pela essa internet e por mundo afora. Siga a palavra, siga o Criador, conheça o seu Mashiach, retorne à sua origem. Shalom, shalom. Hag Sameach Hanukkah, esse segundo dia. Shalom, shalom.